Olha só, essa aqui é mais uma parte da apostila que a gente não vai estudar uma doença específica, não. A gente vai estar estudando aqui, na verdade, uma síndrome, que é síndrome de isquemia intestinal. E ela é uma, inclusive, das mais complicadas de todas. Sabe por quê? O diagnóstico ele é quase que impossível. É muito raro a gente pegar um paciente, por exemplo, com uma isquemia, um infarto enteromesentérico e falar assim: ah, esse paciente tem aquele sinal do infarto. Isso não existe. E aí, sabe o que acontece? Você vai tratando o paciente de forma conservadora e o intestino está morrendo. E aí, quando você descobre, já era. O intestino já morreu. Você tem que fazer enterectomia. Às vezes nem dá para fazer enterectomia, tá? Você só faz conduta paliativa. O paciente, grande parte deles, acaba vindo ao óbito. Tudo bem? Enfim, como é difícil o diagnóstico, todo o manejo clínico desse paciente também vai ser difícil. Tudo bem? Só que assim, para a gente entender mesmo esse assunto, a gente tem que ir lá na origem. Porque pensa bem, uma isquemia intestinal, onde está o problema? Está nos vasos. E o que adianta você estudar todo esse manejo se você não lembra da vascularização dos intestinos? Não faz sentido nenhum. Então é o seguinte, a primeira parte da nossa aula vai ser uma pequena e rápida, eu prometo que vai ser rápido, tá? Revisão de anatomia. A gente só vai tratar mesmo da vascularização do colo e intestino delgado. Só que para a gente tratar bem essa vascularização, a gente tem que ir lá atrás, lá na origem, e começar, sabe com o quê? Embriologia. Ah, não acredito que esse cara vai falar de embriologia. Olha só, calma pessoal, calma, fica calmo. É uma revisão bem rápida. Não vou nem ficar me desculpando aqui. Vamos entrar logo e você vai ver que vai ser rápido. Tá? Concentra aqui, olha só. Olha só esse serzinho aqui. O intestino dele que começa aqui, olha só, repara que ele tem três cores. Tem essa parte proximal, tem essa parte média aqui, tem essa parte distal. Isso aqui é a origem do intestino. E olha só, essa origem intestinal, esse primeiro 1, 2 e 3 intestino aqui, ele recebe três nomes diferentes. Olha só, tem o intestino anterior, que é essa parte proximal, o intestino médio e o intestino posterior. O bacana é que a gente vai tratar ele sempre assim, intestino 1, 2 e 3. Isso para facilitar o entendimento. Você vai ver por quê. Agora olha só, para que eu tenho que saber isso? Até agora eu não estou sacando o que esse cara quer chegar. Simples, pessoal, porque olha só, cada um desses intestinos vai originar as determinadas vísceras que a gente vai estudar mais para frente. E a vascularização deles, por exemplo, tronco celíaco, mesentérico superior e mesentérico inferior, ela se dá justamente com essa divisão embriológica aqui. Olha só, o tronco celíaco, percebe bem, ele vai irrigar todas as vísceras que se originaram do intestino anterior. Todas as vísceras do intestino 1. E do intestino 2, mesentérico superior. É fácil assim? É fácil assim. E do intestino 3, mesentérico inferior. Poxa, agora ficou tudo fácil. Eu sei que o tronco celíaco vai irrigar todas as vísceras do intestino anterior, que quais são? Calma, a gente vai chegar lá, tá? Mesentérico superior e mesentérico inferior. Agora tudo vai ficar mais fácil. Sabe por quê? É só a gente partir de cada um desses troncos aqui, desses troncos principais que se originam da aorta, que a gente vai encontrar toda a vascularização dos intestinos, tá? De todo o aparelho digestivo. Olha só, começando do tronco celíaco. Olha só essa imagem. O tronco celíaco é o primeiro tronco importante de ramo arterial, tá? Originado da aorta abdominal. A gente sabe que o intestino 1, tá? Vamos tratar assim para ficar mais didático, ele começa lá em cima, na faringe, tá? Tem a orofaringe, tem o esôfago torácico, tá? O tronco celíaco, ele vai irrigar todas as partes do intestino 1, sim, mas abdominais. E o que está no abdômen? Fígado, vias biliares, estômago, baço, pâncreas e duodeno. Simples. A partir do duodeno, a gente vai começar com alças, jejunio-ileais e daí para frente não é mais tronco celíaco. Beleza? Vai ter só agora mesentérico superior. Isso começa ó, na junção das alças jejunio-ileais. E olha só a mesentérico superior aqui, ó. Ela passa, na verdade, sempre, ó, isso aí é até um marco anatômico que a gente usa muito em cirurgia, tá? A gente levanta aqui, ó, o cólon, pega todo o cólon transverso e ele deixa ele levantadinho.
Isso aqui que está no meio dele aqui, a gente chama de mesocólon transverso, tá? É por onde chegam os vasos, todas as artérias e veias do colo, tá? A gente levanta ele e vai ter um lugarzinho por onde o duodeno vai passar, tá? Que a gente chama de recesso duodenal. Tem a região direita, tem a região esquerda, tem os recessos ao redor dele. A artéria e veia mesentérica superior sempre vai estar à direita do recesso duodenal. Olha que bacana. Assim como a mesentérica inferior vai estar à esquerda dele. E olha só o que ela está irrigando aqui, ó. Do duodeno, tá? Do final do duodeno que está aqui no recesso duodenal, todas as alças de Delgado e olha só, cólon inteiro, até aqui mais ou menos, tá? Ou seja, ela vai irrigar do final do duodeno até o final ali, da metade para frente do cólon transverso. E do cólon transverso para frente é quem? Simples, mesentérica inferior, que a gente traz aqui também. Olha que bacana. Mesentérica inferior está aqui, ó, à esquerda do recesso duodenal. Olha o duodeno saindo aqui, pessoal. Está sempre à esquerda. A veia mesentérica inferior, ela é mais superficial. Então isso aqui, por exemplo, é um parâmetro que a gente usa quando a gente vai fazer uma retossigmoidectomia oncológica. Porque a gente tem que achar a mesentérica inferior e ligar ela na origem. Tudo bem? Ligando na origem, a gente completa a cirurgia. Vai tirar o colo esquerdo, o sigmoide, até o reto superior. Só um detalhe. Não é todo o aparelho digestivo, não, que é irrigado por esses três troncos arteriais. Eu menti, tá? Tem uma porção final que, na verdade, ela vai ser irrigada pela artéria e veia ilíaca interna, tá? Que vai ser até o reto médio, tá? As porções, na verdade, extraperitoneais do aparelho digestivo. Ou seja, esses três troncos aqui que a gente falou, eles vão ser responsáveis pela irrigação de todas as vísceras intraperitoneais, tá? Tem o pâncreas, tem o duodeno também, tá? Mas assim, até o reto superior. Reto médio para frente é a artéria ilíaca interna. Enfim, qual é a importância disso? Simples. Que quando a gente pega esse colo aqui e encontra toda essa vascularização, tudo fica mais claro. Porque olha só tem um colo aqui, tá? Saindo tudo da mesentérica superior. As síndromes isquêmicas, finalmente voltando agora para o tema central da aula de hoje, elas se dão quando algum desses troncos estão obstruídos, seja por trombose, seja por embolismo, tá? Embolia, na verdade, seja por trauma, seja porque você seccionou, seja porque você botou um clipe, enfim. Isso vai causar uma síndrome isquêmica, um sofrimento isquêmico de toda essa víscera. Só que isso tem comunicação. Você imagina se todo mundo que tivesse um trauma, todo mundo que tivesse, por exemplo, uma aterosclerose da mesentérica superior, perdesse todo o intestino delgado. Não ia ter como, né? Por isso existem as comunicações arteriais de todas essas arcadas. Ou seja, o intestino 1 se comunica com o intestino 2, que se comunica com o intestino 3, por arcadas vasculares, por chamados colaterais. E esses colaterais têm nomes. Esses arcos, né, na verdade, esses arcos pancreato-duodenais, eles vão conectar intestino 1 ao 2. Como assim, Felipe? Olha só. A cabeça do pâncreas, ela é irrigada pela pancreato-duodenal anterior, superior, e a pancreato-duodenal posterior, superior, que vem da mesentérica, na verdade, do tronco celíaco, tá? E também pela pancreato-duodenal inferior anterior e pancreato-duodenal inferior posterior, que vem da mesentérica superior. E esses ramos, essas artérias, elas se comunicam entre si. Ao passo que, se o tronco celíaco estiver obstruído e não estiver chegando mais sangue pelas pancreato-duodenais superiores, o que acontece? Das inferiores, o sangue reflui para as superiores e passa a irrigar tudo para cima. Por elas, né, por esses colaterais aqui vasculares, o sangue vai subir e vai irrigar fígado, vias biliares, estômago, baço, enfim, ele compensa a obstrução por exemplo, do tronco celíaco. Esse aqui é o primeiro colateral, comunicando 1 ao 2. Quem que é o próximo? É o tal arco marginal de Drummond. O arco marginal de Drummond é o quê? Na verdade, ele é uma comunicação do intestino 2 com 3, só que ele não é muito importante, até tem sua importância, só que ele não é muito eficaz, tá? Por quê?
São todas essas comunicações aqui, ó, bem periféricas, tá? Que vão, ó, comunicar todas essas mini arteríolas do colo. Tá? Ele só está no colo. Não tem nenhuma importância, por exemplo, com a vascularização do duodeno e do duodeno não, mas do jejúno do ilho com o colo, tá? Se faltou sangue no jejúno, ele não vai servir para nada, tá? É só uma intercomunicação de vasos do colo. Por isso que ele é marginal, porque é um conjunto, é um arco, tá? Arterial periférico, por isso que marginal. O outro mais importante é uma artéria, que a gente chama aqui, ó, artéria de meandro, pessoal. É essa arterinha aqui, ó. Olha só. Ela está comunicando, olha aqui quem, ó. A cólica média. Ó, aqui só para a gente se localizar, tá? Mesentérica superior. Ela mandou o primeiro ramo aqui, quem que é? Ileocólica, tá? Vai estar irrigando tanto o ilho quanto o seco e o cólon aqui na sua parte mais perto do seco, junto com o apêndice, tá? A cólica direita e a cólica média. Tudo bem? Ela vai comunicar a cólica média a primeiro raminho aqui, ó, da mesentérica inferior. Tudo bem? Então fica na origem do intestino 3 com a periferia do intestino 2, tá? Esta sim, esse aqui é uma comunicação colateral muito eficaz quando a gente fala em termos de obstrução de síndrome isquêmica, tá? Porque ele ajuda. Se a mesentérica superior, por exemplo, obstruir, o sangue reflui todo da mesentérica inferior até ela. E aí com isso supre bem em questões de suporte sanguíneo o que não está chegando sangue na parte do intestino 2. Tudo bem? Só que ela tem um outro nome também, porque ela não é bem uma artéria, tá? Ela parece ser um arco. E esse arco é o que recebe o nome mais clássico, que é o arco de Riolan, que é o que cai muito em prova também. Então sempre que você ouvir falar assim, ó, artéria de meandro, é a mesma coisa que arco de Riolan, tá? E não é Riolande não, tá, pessoal? A gente encontra muito esse erro. É Riolan, tudo bem? Seguinte, quando a gente fala de síndrome isquêmica, isquemia do cólon, que é o mais importante aqui na nossa aula de hoje, tem duas áreas mais propícias. E chuta só onde que é. É justamente nas junções que a gente fala, nas regiões de divisor de águas. Como assim? Aqui o cólon ele não é irrigado pelos intestinos 2 e 3, ou seja, mesentérico superior e mesentérico inferior? Sim. Na área de transição de cada uma delas, vai estar uma área que é mais suscetível à isquemia. A primeira delas é a flexura esplênica e a segunda é a região, né, a diferença ali, a junção reto-sigmoide. Ué, mas a junção reto-sigmoide não tem nada a ver com o intestino 2, não tem nada a ver com o mesentérico superior. Pois é, aí a gente entra naquela exceção que eu falei, tá? Aqui é a transição do intestino 3 para um suposto intestino 4, tá? Que seria irrigado pela veia e artéria ilíaca interna, tudo bem? Então aqui é a transição da vascularização da mesentérica superior para a mesentérica inferior e aqui é a transição da vascularização da mesentérica inferior para a ilíaca interna, tudo bem? Esses aqui são os locais mais comuns de isquemia, tá? De síndrome isquêmica mesmo, de necrose do cólon quando a gente tem uma obstrução, e isso cai em prova direto. Tudo bem, pessoal? A resposta sempre vai ser essa: flexura esplênica e junção reto-sigmoide. A gente encontra também muito em prova transição reto-sigmoide. Tudo bem? Não vai errar isso mais em prova. E olha só para a gente representar um pouco como é que ocorre, na verdade, esses colaterais. Como que o arco de Riolan funciona? Imagina assim, tem uma obstrução na mesentérica superior, lá na origem. E aí? Desespero total, acabou, não vai irrigar mais nada do cólon, vai todo mundo morrer, vou ter que fazer uma secção do cólon transverso até o ângulo do duodeno. Não é assim, porque olha o que acontece. O tal arco de Riolan, ele vai trazer esse sangue que está chegando com pressão também, lá na origem da mesentérica inferior, e vai, ó, o sangue vai voltando, acompanha a setinha. E ele vai voltando, chega aqui na cólica direita, tá? Na verdade na cólica média, e volta para a mesentérica superior. E aí ele consegue pegar ainda, ó, olha só, todos esses vasinhos aqui, ó. Que vasinhos são esses? Ramos ilojejunais, tá? Então só pelo arco de Riolan, ou artéria de meandro, a gente consegue salvar
todo o intestino delgado, cólon direito e cólon transverso. Tudo bem? Só por essa rede colateral. Essa artéria, quando a gente faz angiografia, por exemplo, se você jogar contraste na mesentérica superior, ela não é visualizada. Ela é bem fininha. Só que ela é muito complacente. Tá? Então, por exemplo, se você faz uma angiografia e visualiza essa artéria aqui, opa, isso é um sinal de síndrome isquêmica. Porque se ela está funcionando, quer dizer que esse colateral aqui está sendo preciso. Bem? Ou seja, ou essa artéria aqui, ou essa artéria aqui estão obstruídas e o arco de Riolan está servindo ali para compensar. Normalmente, o principal caso é a aterosclerose, só para a gente saber. Outro exemplo aqui. Se a obstrução, por exemplo, fosse na mesentérica inferior, tá? Antes da entrada da artéria de meandro, tá? Na verdade, da saída. Se for depois, ela não vai servir para nada, tá? Mas se for antes da eminência aqui, ó, pela mesentérica, na verdade, pela cólica média, vai vir sangue aqui e vai suprir muito bem, inclusive, todo o cólon esquerdo, sigmoide e reto superior. Salvou o cólon, tudo bem? Essa obstrução aqui é muito mais fácil de ser compensada do que essa daqui de cima, só para a gente saber. O fluxo, apesar de ser, né, seguindo o fluxo natural dela, ele é muito mais fácil enfim, de suprir essa falta de vascularização. Isso é óbvio, porque o fluxo ele corre o sentido natural dele e tem muito menos estrutura aqui do que tem, por exemplo, na mesentérica superior, que tem metros de intestino delgado, todo o colo direito e colo transverso. Tudo bem? Essa foi a revisão de anatomia. E a gente vai ver que daqui para frente vai ficar muito mais fácil entender as síndromes isquêmicas, tá? Porque elas, na verdade, elas vão ser divididas de acordo com o grau de obstrução, o local de obstrução, tá? Que a gente agora entende muito mais depois dessa revisão de anatomia, tá? E o tempo de duração, na verdade, dessa obstrução intestinal. E aí a gente vai dividir em síndrome isquêmica, na verdade, de isquemia aguda, tá? O infarto entra no mesentérico, a isquemia crônica, tá? Que vai ter aquela tal angina abdominal, o paciente vai sentindo dor, vai melhorando, e por último, a isquemia do colo, tá? Vai dividir mais nesses 3 blocos para estudar cada um deles individualmente.